Teu microfone está fechado. Ah, agora abriu, né? Então, boa noite. Muito bem. Mais uma vez, nós estamos diante de uma carta, né, que um discipulador escreveu para o seu discípulo, e como nas outras partes, a porção que vamos observar hoje, que é 1 Timóteo 4, do versículo 11 ao 16, é absolutamente pessoal. E, naturalmente, vocês sabem, né, que quando se lê a Bíblia, primeiramente temos que nos colocar na condição daquele que a ouviu originalmente. Então, qualquer outra leitura que não seja nessa perspectiva, inicialmente, ela corre um enorme risco de ser desvirtuada no processo da leitura. E aqui, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, aparece termos de cunho diretamente, objetivamente, pessoal, e fica absolutamente claro, né, que é uma conversa de um discipulador e um discípulo. E eu tenho dito para vocês, nessa jornada aqui, desde o capítulo 1, que quando a gente olha para a carta de Paulo a Timóteo na perspectiva do discipulado, estabelece diante de nós uma realidade bem complexa e extremamente desafiadora, que é exatamente como discipular nesse nível. Não é tarefa fácil. De modo que a gente tem hoje algumas questões aqui que eu queria só dar um norte, com o tema priorizar o indispensável. Está aí uma tarefa difícil. Como nós podemos ajudar as pessoas que nós cuidamos, que nós discipulamos, elas priorizarem o indispensável? E o indispensável não é tudo. O indispensável são poucas coisas. Porque tem o indispensável, tem o importante e tem o opcional. Mas parece-me que Paulo aqui coloca algumas questões bastante interessantes sobre o que é indispensável. Eu vou olhar o texto, para olhar com vocês o texto, fazer algumas pontuações, depois entrar nos detalhes. Ele começa assim: ordene e ensine estas coisas. Lógico que ele está se referindo ao assunto referente ao que nós trabalhamos no encontro passado, que está tratando exatamente do versículo 1 ao versículo 10. E aí ele chega no versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E aparentemente essa declaração é feita com base em algum sentimento de Timóteo como discipulador naquela igreja local em Éfeso, que ele desconfiava que as pessoas não iam aceitar o discipulado dele pelo fato dele ser jovem. Mas é possível que nessa época Timóteo já não era tão jovem assim. É possível que ele estava com de 30 a 35 anos de idade, então ele não era um guri. Só que dentro da cultura hebraica ele ainda era um jovem. Naquele tempo, o termo jovem era aplicado a homens até 40 anos. Então, até 40 anos
as pessoas não tinham autoridade para falar, digamos. Eu lembro quando eu estava trabalhando no MAP, era um ministério da CEPAL, e eu escrevi o primeiro livro. Eu tinha cerca de 30 anos. Eu sou muito grato pela Judite Ramos, esposa do Ariovaldo Ramos, que me ajudou muito, né? O David Cornfield também. Mas alguém, curiosamente, me falou que eu só seria lido ou considerado com respeito, com base naquilo que eu estava escrevendo, quando eu fizesse 40 anos. Eu achei uma baita babaquice. Mas acontece o seguinte, que, curiosamente, os meus livros só começaram a ser mesmo divulgados e conhecidos quando eu passei de 40 anos. É incrível isso. Eu sofri na pele isso, fazia um esforço danado para as pessoas acharem meus livros importantes, mas ninguém não levava muito em conta, não. Aí, quando eu fiz 40 anos, né, isso já faz 18 anos, aí sim, deslanchou. Então, não sei se é uma regra geral, mas esse é o fato. Todavia, o ponto-chave não é esse. O ponto-chave no discipulado não é se basear no negativo, mas sim no positivo. Por isso que Paulo diz assim: ninguém despreza o fato de você ser jovem, mas, ou seja, se você fizer o que vem agora, não interessa quantos anos você tem. Aí ele diz assim: olha, para você contrapor qualquer refutação por você ser jovem, você tem uma saída. Você tem como criar um contraponto na tua vivência de discipulado ou discipulador da seguinte forma: seja exemplo para os fiéis. Gente, eu queria saber se esse negócio era era algo que estivesse ao alcance de Timóteo. Por quê? Ser exemplo para as pessoas é fácil, agora para ser exemplo para fiel é difícil demais. Vai ser exemplo para o Jaziel, vai ser exemplo para o Wesley. Não dá. É terrível. Por isso que eu procuro só discípulo ruim para discipular. Porque aí não é possível que eu não vou ser exemplo em alguma coisa. Meu Deus do céu. Aí você pega o discípulo bom, aí você tá quebrado, né? Você não vai ser exemplo para nada, né? É muito interessante isso. Aí ele começa a elencar algumas coisas. Olha o que ele elenca sobre as áreas que ele tem que ser fiel. Primeiro, na palavra. Gente, é complicado ser fiel na palavra, ser exemplo na palavra. Por quê? Porque a palavra aqui não é a palavra de Deus, mas sim a tua palavra, o teu compromisso. Entende assim? Seja exemplo na tua palavra, cumpra a sua palavra. Gente, é difícil a gente cumprir nossas palavras. E, meu Deus do céu, de vez em quando eu faço promessas que me traz prejuízos enormes. E hoje mesmo eu tinha um compromisso que eu esqueci o compromisso. Você acredita nisso? Eu estava com um prato, comendo na mesa, o meu filho do lado, faltava 5 minutos, eu estava no meio do prato, uma comida gostosa, rapaz, uma carne cozida, músculo, aquela coisa deliciosa, eu saboreando bem devagarzinho. Aí veio na minha memória, assim, que eu olhei no celular, faltava 5 minutos, eu digo, eu tenho que entrar já numa reunião. E eu era o líder. Olha que trágico. Gente, eu parei de comer e fui no banheiro e eu tinha 5 minutos.
mas para cumprir a minha palavra. Porque se eu chegasse atrasado ali, já viu, né? Metodista é fogo, né? Metodista tem horário, aquela coisa chata, né? Eu, eu sou o coordenador da Câmara Nacional de Discipulado da Igreja Metodista e hoje era a reunião com os coordenadores regionais de cada parte do país. Imagina, para cumprir a palavra não é fácil. De vez em quando eu dou um nó. Na medida do possível, eu dou um nó. Não é fácil dar, mas tem hora que é difícil. A segunda coisa é no procedimento. Olha, gente, essa ideia de conduta não é fácil. Não é fácil. O Wesley, eu já contei aqui para vocês, o Wesley conhece uma igreja onde eu congreguei e um dia um pastor bem generoso, um jovem pastor, ele estava tomando um café comigo e disse assim, Josadak, como é que é viver com tanta gente não gostando de você? Olha que pergunta mais maluca, né? Porque no procedimento, nem sempre a gente é exemplo, nem sempre. Porque ser exemplo para pessoas que não têm caráter é uma coisa, agora ser exemplo para gente fiel é difícil. Então, esse negócio de ser exemplo para os fiéis é uma tarefa não tão fácil para cada um de nós que somos discipuladores. E quanto mais os nossos discípulos, né, entre aspas, crescem, fica mais difícil para nós. Fica mais difícil. É? Imagina. E a outra coisa que ele diz que eu tenho que ser fiel é no amor. Gente, esse negócio de amar é complicado. Meu Deus do céu. Por quê? Porque amar não é ser bonzinho, assim como o Walter, abraça todo mundo. Todo mundo gosta do Walter aqui. Nunca vi ninguém falar mal do Walter. Mas você entendeu? O amor é um compromisso radical com a pessoa, independentemente do que ele venha fazer. A gente já ouviu aqui algumas vezes sobre isso. Jesus amava Judas, e o fato de Judas traí-lo não diminuiu o amor de Jesus por Judas. Ele continuou o amando, porque a base do amor não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Gente, quando o camarada pisa na bola comigo, a primeira coisa que vem, eu odeio ele. Não amo, é difícil esse negócio. Mas eu estou trabalhando devagarzinho, trabalhando, eu estou tentando. Hoje, rapaz, o que me encher as paciências, porque o São Paulo foi eliminado ontem, só corintiano, gente ruim. Os caras parecem que adivinham que eu sou São Paulino, não sei. Eu recebi umas 30 brincadeirinhas sem graça. Você acha que eu vou amar um pessoal desse? Brincadeira. Mas é isso. Então, olha o desafio. A gente que está discipulando pessoas para ser exemplo para eles. E certamente Paulo era um exemplo dessas coisas para Timóteo. E Timóteo, Shirley, tinha que ser exemplo para os discípulos dele lá em Éfeso, nessas áreas, porque ele tinha que contrapor o fato dele ser jovem. Então, como ele era jovem, tinha 35 anos, ele não tinha crédito por conta da idade dele. O que ia fazer ele ganhar ponto é ele ser exemplo dos fiéis na palavra, que é cumprir os seus compromissos, na conduta, e é difícil, porque conduta é como as pessoas te veem. Caráter é o que você é, conduta é como as pessoas te veem. Então, você não tem controle em relação a como as pessoas te veem. Tá? Então, o amor, já explicamos, e a fé, meu Deus do céu, a fé. A fé é exatamente aquela firmeza, aquela convicção em Jesus e na cruz e na morte de Jesus, aquela situação inabalável. E quando eu leio os heróis da fé, gente, eu fico com vergonha. Dá vergonha ler os heróis da fé, brincadeira.
aquela frase lá de Noé, que Noé condenou o mundo. Já pensou? Noé condenou o mundo, não foi Deus que condenou, foi ele, a fé dele. Eita lasqueira, não é fácil. Não é fácil. Então, e aí vem o ponto mais difícil, que é na pureza. Olha aí, na pureza. Ou seja, uma vida santa, uma vida limpa. Parece que está na ordem aqui de complexidade, né? Na palavra não é tão difícil, mas o procedimento, a conduta já vai piorando no amor, na fé. Quando chega na pureza, aí parece que se as pessoas descobrirem quem somos nós estamos lascados. Você entendeu? Então, por isso que a gente usa máscara. Por isso que a gente vai para a igreja parecendo crente. Você entendeu? Por isso que a gente tem aquela pose. E a gente tem inclusive, a gente tem até o vernáculo, ou seja, o vocabulário, né? A gente tem um vocabulário próprio. E aí, depois dele colocar essas três coisas, a primeira coisa é essa, ser exemplo dos fiéis. E a segunda coisa que ele coloca está no versículo 3. Olha, eu li esse texto hoje em várias versões, eu achei tão interessante. Ele diz assim, até a minha chegada. Olha o que ele está dizendo. Seria mais ou menos assim, Sandra. Não se perda, pelo menos até a minha chegada. Quando eu chegar, eu te ajudo. Mas ele, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. E aí ele coloca três coisas que ele tinha que fazer. Leitura pública das Escrituras, o encorajamento, que é estímulo às pessoas, e a instrução, quer dizer, ensino. Três coisas que ele tinha que fazer. Agora, olha que coisa interessante, Walter. Se ele não tivesse as 5 coisas anteriores, que é cumprir a palavra, um procedimento adequado, um amor radical, uma fé firme e uma pureza visível, então ele não teria autoridade para fazer leitura da Escritura, ele não teria autoridade para exortar e ele não teria autoridade para ensinar. Olha que coisa interessante. E é basicamente isso. Quando Paulo diz assim, dedique-se, seria mais ou menos assim, se dedique se você tem moral. Eu não sei se vocês já passaram essa cena de estar ensinando algo e torcer para ninguém fazer uma pergunta, né? Porque você, não, eu não passo nesse teste, não. Nem pergunte. Eu não sei você, mas de vez em quando eu dou uma viajada assim nas respostas. Vocês costumam dar, assim, aquela enrolada santa? Gente, ontem foi meu grupo aqui, na minha casa, eu estou fazendo de 15 em 15 dias, e é às quartas-feiras. E teve uma hora que uma pessoa fez uma pergunta. Meu Deus do céu, me tirou do chão. Eu não tinha resposta. Eu até pedi para ela, podemos aprofundar esse assunto no próximo encontro? Não, não vou aprofundar. Eu não assimilei o golpe, eu fiquei igual o Holyfield com o soco do Mike Tyson. Então, fiquei sem chão. Não, aliás, é o Maguila com o soco do Holyfield. Ficou meio... Não tive saída, porque qualquer resposta que eu desse ali, eu estaria sendo desonesto comigo mesmo que a pessoa percebesse que eu estava dando uma resposta intelectualmente estruturada e sofisticada, mas eu não estava sendo honesto. Eu preferi
dizer que poderíamos conversar isso depois. Por quê? Porque tem hora que a gente não tem autoridade mesmo. A gente não tem autoridade. E é bom, nessas horas, é melhor confessar. E o discipulado é isso. O discipulado não é o espaço da hierarquia, do cargo litúrgico. O discipulado é o lugar da vida na vida, da troca, da experienciação. Então, não é problema a gente confessar a limitação. Tem hora que eu digo nos meus grupos de discipulado, gente, eu não consigo crer nesse nível. Eu estou crescendo, espero um pouco. Me ajudem. Ok. Aí, uma terceira coisa que ele coloca é uma terceira coisa dupla, porque ele começa no versículo 14 com uma afirmação e coloca o outro lado no versículo 15. Então, o primeiro lado, ele diz assim no versículo 14, não negligencie. Esse é um ponto. O outro, seja diligente. Por quê? Não ser diligente é negligenciar. E negligenciar é não ser diligente. Então, eles não negligenciem o dom ou a dádiva, né? O espaço que você tem, a condição que Deus te deu. É um baita de um privilégio. Rapaz, alguns de vocês aqui são pastores, pastoras, né? E pessoas que cuidam de outros, né? A Arlete, de vez em quando, ela conta aí as histórias, né, de onde ela vem, e tem anos trabalhando nessa área do louvor, então tem muita história. Então, o fato de Deus colocar a gente na posição que a gente está é um privilégio. Pô, eu fico pensando, Jaziel, será que não tem ninguém melhor do que eu para fazer esse negócio? Está muito ruim esse negócio, porque para Deus escolher a gente, permitir, se eu sou um dos melhorzinhos, está muito lascado o negócio. Deus não quer nem saber como é que está o restante da torcida, né? Então, olha, eu fico imaginando, Wesley, que eu tenho 58 anos, então eu estou aqui top, né? Eu sou aquela geração que está aqui madura. Eu digo, imagina os que não estão. Eu fico. Eu não quero nem pensar nesse negócio, nem pensar. Mas, ok, essa posição que Deus nos deu de cuidar de gente, de aconselhar, de mentorear, é um privilégio, é um dom. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, você pode não ser lá essas coisas, mas você é o melhorzinho que tem, então não enche o saco, fica aí, assuma o teu lugar, vai crescendo, e porque não tem ninguém não, meu, é você ou fica sem ninguém aí. Aí, no contraponto, ele diz no versículo 15, seja diligente. Eu amo essa palavra. Uma das palavras mais interessantes que eu ouvi, Paulinho, foi assim, nos últimos 10 anos, foi da Ivone. Eu não sei quando foi, eu estava conversando com a Ivone nesses encontros da CEPAL, e ela disse, o que você está fazendo? Aí eu falei, e ela falou assim, você é muito corajoso. Aí eu, não, ela diz, você tem coragem. Aí eu digo, coragem? E ela nunca me explicou esse negócio. Mas foi um elogio tão grande que eu digo, gente, eu sou corajoso, olha, eu tenho coragem. Pode ser que ela explique outra coisa um dia, mas ela nunca me explicou. Eu prefiro que ela não explique, porque eu estou achando que é positivo. E é verdade. A gente tem que ter coragem, a gente tem que meter a cara mesmo. A gente nunca vai estar preparado, gente. Eu vou me preparar
E aí eu vou fazer. Não, 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 faça. E vai se preparando enquanto você está fazendo. Por isso que o versículo 15 diz: seja diligente nessas coisas. Que coisas? Naquelas que ele acabou de dizer, do versículo 12. E também na do versículo 14. Aqui ele precisava ser, está no versículo 12. O que ele precisava fazer está no versículo 13. Agora, ele só teria autoridade para fazer as coisas do versículo 13 se ele estivesse relativamente bem ou crescendo nas ideias do versículo 12. Olha que como entrelaça a coisa. Eita, meu Deus do céu. E então ele diz: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Ele não está dizendo que eu tenho que ser perfeito. Ele está só dizendo para mim se dedicar a elas, para que todos vejam o seu progresso. Olha aí, o progresso é aquela ideia de que você está melhorando. Melhorando. Eu tenho algumas pessoas que eu caminho com eles, ele diz: ô Josa, você acha que eu estou melhorando? Tem uns que faz essa pergunta, e é tão difícil responder, né, gente? Porque tem hora, passa anos e anos, e a gente acha que o cara não progrediu nada. E ele dá pergunta se está melhorando, aí fica difícil a gente responder. Mas a grande verdade é que todo mundo tem progresso. No discipulado, a gente pode observar quem está progredindo, quem está melhorando, quem está fazendo o desenvolvimento, está tendo desenvolvimento na vida. Então, essa é uma tarefa nossa também, Jaziel. Nós precisamos acompanhar o discípulo igual a mãe acompanha o filho, levando no pediatra, enfim, percebendo o desenvolvimento dele, acompanhando. As mães fazem isso bem, né? E se preocupa quando não há um desenvolvimento natural. Aí, então, se possível, muda de médico, passa a outras medicamentos, enfim, porque a criança tem que progredir, tem que progredir. Então, vai ser perfeito? Não. Mas tem que progredir, tem que melhorar em alguma coisa, não é possível, né? Ok? É aquela história, né, eu acho que eu e o Jaziel estavam numa igreja no sábado passado, e o pastor de lá é muito brincalhão, né? Aí, na hora que eu cheguei, eu fui almoçar com ele no sábado, eu fui de Curitiba, né? Direto para a conferência, e aí foi um rapaz almoçar com a gente, um jovem, e ele brincou, estava só eu e o jovem junto, e o pastor disse: olha, José, que aqui está o fulano, ele era uma pessoa aqui da vila, não sei o quê, tinha uma vida meia perdida, e ele vendia droga, vendia 50 papelotes de droga. Não, 30 papelotes de droga. Aí ele se converteu, Deus abençoou, agora ele está vendendo 50. Mas era uma brincadeira para a gente rir. Mas depois ele falou que a pessoa era drogada mesmo e melhorou, teve um progresso todo especial e deu um testemunho muito legal. E é um obreiro lá na igreja, onde eu e o Jaziel estivemos no sábado. Então, essa observação para o discípulo, no sentido dele estar progredindo, depende da gente orientar as coisas que ele não pode negligenciar e nas coisas que ele tem que ser diligente. A gente tem que ajudar as pessoas a fazer isso. O meu grupo aqui, Wesley, esse ano, a maior parte deles estão vivendo um momento muito de transição.
Então, nós estamos trabalhando projetos, não todos, né? Mas a maioria está revisando os seus projetos, pensando no progresso. E aí, gente, termina o versículo 16 de uma maneira muito legal, dizendo assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Essa frase normalmente é mal entendida, porque a impressão que se dá é que eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar da doutrina, mas está errado. Eu não tenho que cuidar da doutrina. A doutrina não precisa de ninguém cuidando dela. Ela se cuida. Aqui o sentido, eu tenho que cuidar da minha vida e da doutrina no sentido de aplicar na minha vida o ensino da palavra e não defender. Eu não tenho que defender a palavra, não. Ela se defende por si só, ela é a verdade. Aqui o sentido é isso, ó. Atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ok? Está vendo que é coisa prática, deveres. Não tem nada a ver com teoria, com conceituações, não, tem a ver com vivencialidade. E aí fecha de maneira brilhante, né? Dizendo assim, agindo assim, olha a palavra, agindo assim, ação, prática, vivencialidade, você salvará tanto a si mesmo quanto aos seus discípulos. Então, as pessoas que estão debaixo da nossa liderança vai ser salvo. A salvação aqui não tem nada a ver com a eternidade, não tem nada a ver com a ideia de céu, salvação no sentido soteriológico. Pode até ser que tenha essa conotação, mas a ideia de salvar aqui tem a ver exatamente com permanecer puro, manter-se no caminho, manter-se como discípulo de Jesus. É que se eu me mantenho no caminho de Jesus, eu sou exemplo para aqueles que estão andando nos passos de Jesus, me observando. Então, eu me salvo por me manter fiel e as pessoas também que me ouvem, que caminham comigo, estarão também salvos por estar no caminho. É dentro dessa perspectiva que acho que Paulo escreveu ao nosso jovem Timóteo. Senhor, muito obrigado por esse texto e pela beleza, a sofisticação prática que ele traz. E como Paulo, de maneira muito brilhante, muito pessoal, instrui o Timóteo, que é muito mais do que um discípulo, é um discípulo discipulador, que está em jogo aqui basicamente 4 gerações: Paulo, Timóteo, as pessoas que ele está discipulando e outros que serão discipulados por aqueles que Timóteo discipula. Portanto, Senhor, nos ajude a olhar para esse texto no sentido de que devemos priorizar o que é indispensável, que exatamente o que está no versículo 12. Portanto, nos ajude. No nome precioso de Jesus é que oramos. Amém.